lá vem a inspiração e eles conseguem descobrir, entre aspas, descobrir novas teorias, explicar novos fenômenos que eram totalmente inexplicáveis anteriormente. E são poucos os místicos que vão além desse terceiro estágio. Mas existem mais 2 estágios. O próximo estágio é o estágio conhecido como a morte da alma, a dor interior, a ferida divina, a noite escura da alma. Por quê? Esses grandes seres que agora entendem muito mais do que os cientistas, do que as pessoas supostamente letradas e eruditas nesse mundo, que leram dezenas, se não centenas de livros e podem falar de memória sobre tudo aquilo que já leram, mas estão vivendo na corrente do passado. Não conseguem dar um pulo adiante, recebendo inspiração para ideias novas. Então, esses seres percebem que existe algo maior. Não basta simplesmente estar recebendo essas inspirações de Deus. Eles querem mais. Eles querem estar com Deus. A grande meta agora passa a ser uma comunhão constante, uma união com Deus. Mas para isso vem o maior desafio da vida mística, que é morrer para si mesmo. Não é mais morrer para o mundo, é morrer para si mesmo e ter consciência de que enquanto ele tiver a noção errônea que ele é um eu separado, ele não poderá estar unido com o todo, porque o todo abarca todos nós, e para que a gente possa entrar naquela sintonia, a gente tem que aceitar que nós fazemos parte de um todo maior. Mas essa abdicação do eu é extremamente penosa. De uma forma intelectiva, a gente pode entender o que é isso. Mas quando chega o momento daquela vivência, é como se sentir abandonado por tudo e por todos. Na passagem bíblica é dito que Jesus, no Monte das Oliveiras, pedindo aos seus discípulos para orarem com ele por mais 1 hora, e todos dormiram. E ele ficava sozinho em sua agonia. Isso significa que, naquele momento, durante esse processo, ele simplesmente poderá valer-se de si mesmo. Até que eles entram, então, em união com Deus e eles conseguem, então, uma perspectiva inteiramente diferente. Eles passam a saber que eles são realmente um com Deus, o que significa ser uma expressão ativa de Deus no mundo. E aí há mais uma mudança no comportamento do místico. Ele não mais sente que precisa se resguardar do mundo, ir para mosteiros e procurar a sua solidão. Agora eles percebem que eles são os apóstolos, os instrumentos de Deus no mundo. E aí eles passam a ser extremamente ativos, sejam ativos na divulgação da mensagem divina, em obras de caridade, não importa. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá decidiu, depois que atingiu aquele estágio,
levar adiante o seu trabalho de caridade, de ajudar os mais pobres dos mais pobres. E a gente poderia até perguntar, mas será que aquela pessoa com tanta realização espiritual estaria usando da melhor maneira possível esses seus talentos, cuidando daqueles moribundos? Grande sabedoria. Todos aqueles que estudam o processo da morte nas diferentes tradições sabem que é de suma importância o último pensamento da pessoa na passagem dessa vida para a próxima. Tanto no que diz respeito ao que experimentará do outro lado da vida, como com relação a vidas futuras. Consequentemente, Madre Teresa de Calcutá, ao ajudar aqueles que já estavam moribundos, dava uma injeção de alento, de esperança para aqueles seres que alguns nem conseguiam ver muito bem quem estavam ajudando, pensavam que era um anjo que estava ajudando, e dava um novo alento de vida. E o último pensamento desses seres, que tinham sido tratados como lixo por sua sociedade, nessas últimas horas, esses últimos instantes, eles se sentiam protegidos, se sentiam amados, tinham esperança. O seu último pensamento era um pensamento positivo que os ajudava, então, na vida do outro lado e nas vidas futuras. Então, esses grandes seres têm sempre uma imensa sabedoria. Jacob Boehme, por exemplo, um dos maiores místicos alemães, que por profissão era sapateiro, começou já no último estágio. Obviamente, uma alma muito avançada, e isso fica claro na sua biografia, que nós não poderemos entrar nesse momento, mas ele, muito religioso, luterano, lembrando-se de uma passagem bíblica, pedi-vos será dado, então pediu a Deus com todo fervor que lhe fosse mostrada a realidade última. E pouco tempo depois, enquanto ele estava sozinho, fitando o reflexo de um vaso, de repente aquela luz se transformou em luz infinita. Ele entrou num arrebatamento que durou 7 dias, e durante esse processo, dia e noite, ele recebia instruções que foram suficientes para ele escrever um livro, A Aurora Nascente, que o lançou no mundo. E esse grande místico escreveu: nessa luz desse arrebatamento, meu espírito viu subitamente através de todas as coisas e reconheceu em todas as criaturas, plantas e ervas, o que Deus é, como Ele é e o que exatamente é a sua vontade. Como temos muito para expor, mas pouco tempo em que expô-lo, eu vou entrar, então, em algumas das nossas considerações finais, que seriam algumas citações das obras dos místicos, para que, com suas próprias palavras, vocês possam ter um feeling, um sentimento do trabalho dessas grandes criaturas. O amor é a tônica dos místicos. E esse amor a Deus, amor ao próximo, está com eles o tempo todo. E Thomas Merton, um místico americano recente, há pouco tempo falecido, diz que um dos paradoxos da vida mística é este: uma pessoa não pode penetrar no mais íntimo de seu ser e passar dali a Deus se não for capaz de sair inteiramente de si mesmo, esvaziando-se de si mesmo, dando-se aos outros na pureza de um amor que não busca a si próprio. Eu gostaria de terminar
com 3 citações de ensinamentos dos místicos. A primeira, que é de Eckhart, tem a ver com as tarefas que nós realizamos nesse mundo. Ele diz claramente que nem todas as tarefas de nossa vida são iguais, mas que em tudo nós devemos manter a mesma disposição, o mesmo amor e a mesma seriedade. E ele diz: devemos arrumar a casa com o mesmo respeito e dedicação com que arrumamos a igreja. Então, que não há separação de vida espiritual com vida nesse mundo. Todos os aspectos de nossa vida devem ser tratados com o mesmo amor, com o mesmo senso de dedicação e dever. Nós temos um exemplo de visão cósmica de um místico, como nós só citamos até agora místicos cristãos. Vamos citar agora um místico sufi maometano. Ele era afegão, falava persa. O nome dele, Jalaluddin Rumi. E o que ele escreveu, acho que todos os teósofos poderiam aprender disso. Morri como mineral e me tornei uma planta. Morri como planta e tornei-me um animal. Morri como animal e eu era um homem. Por que eu deveria temer? Quando me tornei inferior ao morrer, mais uma vez devo morrer como homem, decolar com as bênçãos dos anjos, mas mesmo do estado de anjo devo sair. Tudo, exceto Deus, deve perecer. Quando houver sacrificado minha alma de anjo, me tornarei o que nenhuma mente jamais concebeu. Deixe-me não existir, pois a não existência grita com sons de órgão. Para ele devemos retornar. E, finalmente, nós, estudantes de teosofia, temos em alta conta o estudo e a meditação. E devemos ler, então, o que William Blake escreveu. Há um amor que é a causa de tudo. A luz do sol e as flores me mostraram isso e eu aceitei lucidamente. Não rezei, só fiquei admirado. Não vi um velho barbudo lá nos céus me julgando. Só vi a flor se abrindo e saudando a luz solar. E isso me bastou. Meu coração agradeceu e também se tornou uma flor aberta e cheia de brilho. Não precisei de algum intermediário humano, sacerdote de alguma religião ou erudito de alguma área consciencial, que me explicasse o que uma simples flor já me mostrou. Por isso digo a vocês, não adianta de nada estudar temas espirituais e ser incapaz de maravilhar-se com eventos simples da natureza. Muito obrigado.